com HBO Max de cortesia. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o Timácio de Batista, até meio-dia, falando em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Negociação com o Rafael Donato esfria. E diretoria do Guarani monitora Jonathan Costa, zagueiro do Avaí. Apesar do interesse do departamento de futebol, Natan Melo, Giovanni Pavani e William Bigode estão distantes do brinco. O trio possui sondagens de clubes da Série B e dificilmente serão contratados pelo Bugre no ano que vem. Importante na reta final da Série C, Isaac encaminha a renovação com o Guarani. Diretoria da Ponte afasta interesse do Náutico por Pedro Rocha. O goleiro foi procurado pelo Timbu, mas está nos planos da Macaca para 2026. Ponte encaminha a renovação de Diego Tavares por mais uma temporada. O clube aciona a cláusula de renovação automática para assegurar a permanência do jogador até dezembro do ano que vem. O Brasil joga mal e empata com a Tunísia no último amistoso da temporada. Seleção brasileira saiu atrás, Estevão empatou de pênalti e Paquetá desperdiça penalidade na segunda etapa. Na disputa pela liderança do brasileiro, o Palmeiras recebe o Vitória no Allianz Parque e Flamengo enfrenta o Fluminense no Maracanã. Para o Verdão retomar a liderança nesta quarta, precisa vencer e torcer por uma derrota do rubro-negro. Pedro sofre lesão muscular e está fora da final da Libertadores. Atacante do Flamengo se machucou no treino de ontem e dificilmente voltará a jogar neste ano. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto. Texto curtinho, daí eu consigo já atender você e mandar a sua mensagem pro ar. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro com Palmeiras em campo, tentando reassumir a liderança da competição. 7h30 da noite, jogo adiantado, válido pela 37ª rodada, tem Palmeiras e Vitória. O provável Verdão, Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Bruno Fux e também a presença de Jefté, Aníbal Moreno, Andréas Pereira, Rafael Veiga e Felipe Anderson, com Flaco Lopes e Bruno Rodrigues, a equipe do técnico Abel Ferreira, a possibilidade também do Alain iniciar a partida. Já o provável Vitória, Thiago Couto, Eric, Camutanga, Lucas Alter, Zé Marcos e Ramon, Baralhas, William Oliveira e Mateuzinho, Aitor, Canta Pedra e Renzo Lopes, a equipe do técnico Jair Ventura. Apita o jogo Lucas Paulo Torezin, o árbitro de vídeo será o Rodolfo Toschi Marques do Paraná. Logo mais, 7h30 da noite, a bola rola no Allianz Parque, tem Palmeiras e Vitória. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.
lá, vamos atender os nossos queridos ouvintes. Eu já falo da seleção brasileira, o que eu achei do jogo, tá bom, gente? Vocês estão perguntando aqui pra mim, perguntando a opinião, eu já... Bom, o Tandy Negrão mandou um áudio aqui, não consigo abrir aqui, viu, meu amigo? Quem a Ponte contratou até agora? Ninguém, Catelli. Já acertou os salários atrasados? Pelo que a gente sabe, não. Que péssima notícia, tá precisando de dinheiro, vende o Pedro Rocha, que seja feliz no Náutico. Lamentável uma notícia dessa. O Alê, ele bate o bumbo, né, pro Pedro Rocha deixar o majestoso. Mas é uma opinião, eu penso diferente, mas é uma opinião que tem que ser respeitada. E o Batata sextou, haja líquido aqui no Seu Roberto. Manda um abraço pro Cabelo São Paulino. Mas hoje é quarta-feira, Batata, você já tá bebendo? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Cuidado, hein? Se beber, não dirija. Vamos em frente. Ancelotti terá mais trabalho em segurar o ego da seleção do que colocar esquema tático. O jogo de ontem foi contra uma seleção extremamente fechada e aí vem o ego. Paquetá bater o pênalti. Ancelotti terá trabalho. Marcelo Pimentel. O Marcelo, deixa eu dar uma informação para você. Quando saiu o pênalti cavado pelo Vitor Roque, o Marquinhos, capitão do time, foi até o Ancelotti e ele falou 2 vezes que quem tinha que bater era o Paquetá. E depois ele justificou. Eu só estou reproduzindo, eu não estou concordando. Na entrevista coletiva ele disse que tirou um pouco da responsabilidade do Estevão. E como ele sabe que o Paquetá, segundo a avaliação dele, Ancelotti, bate bem pênalti, ele escolheu o Paquetá, tá? E outra coisa, eu vou falar um pouquinho da seleção brasileira aqui. Não vai demorar muito não, pouquinho. Seguinte, vocês sabem quantos gols a Tunísia tomou nos últimos 10 jogos? Procura aí. É um time que joga com uma linha de 5, uma linha de 4 e 1 na frente. Às vezes tem variação com 3 na frente dos 5 e 2 na frente. E é muito difícil você penetrar numa defesa dessa. Eu não acho que o Brasil jogou bem. Mas daí achar que contra Senegal estava tudo resolvido e o Brasil tinha encontrado o time perfeito. E ontem também, se faz os 2-1, metade não estava criticando. Então eu não consigo enxergar. Eu vejo um time organizado. Não é? Veja o número de chances que o Brasil teve, de chutes a gol, de domínio de bola, de organização defensiva. Então eu não acho que o Brasil jogou mal. Poderia ter rendido mais. Claro que poderia ter rendido mais. Mas daí dizer que foi um desastre, que pelo amor de Deus, porque como é que pode? O cara treina, o treinador vai lá e determina. Errou, faz parte. Eu nem convocaria o Paquetá. Para você que está em casa ter uma ideia, nem o convocaria. Mas o treinador acha que ele é útil. Vamos em frente. Agora, bom dia, Aguinaldo de Hortolândia. CH, mesmo eu estando ausente, mas continuo ligado na nossa área. Obrigado. Esse ano foi a pior decepção da minha vida como torcedor do Guarani, por isso fico sem palavras para falar algo sobre o Guarani. Tem esperança e fé, meu amigo. Torcedor que ama seu clube não perde a esperança. Sei que você está triste, está chateado, mas a vida tem que seguir. Tá bom, meu amigo? E mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Como que vai conseguir tocar futebol assim na Ponte? Misericórdia. Eu também estou muito curioso para saber. Aliás, uma pergunta de um ouvinte, que me perdoe, eu não me lembro o nome. Ele acabou perguntando o seguinte, e tem muita pertinência a pergunta dele, né? Então ele perguntou para mim, para quem não assistiu o programa ontem, quem não ouviu. Se a Ponte está com as contas bloqueadas, como é que vai antecipar dinheiro das transmissões esportivas? Que ela tem que ir para um destino. O destino é a conta da Ponte, mas se está bloqueada não adianta antecipar. Como é que a Ponte vai pagar? Como é que ela vai resolver isso? Eu estou muito curioso em saber. Muito curioso.
Concordo com você que o Brasil não jogou mal. Acho que precisa de lateral e mudar o Richarlison. Ainda acho que o Neymar volta, Clifford. E tem outro detalhe, tá? E tem mais gente que eu não convocaria. Danilo, já deu. Wesley, já demonstrou muita fraqueza de cabeça, não convocaria. Eu acho que Fabinho, Paquetá, Richarlison não dá mais. Não dá mais. Mas eu acho que os jogos estão mostrando isso para o Ancelotti. A minha esperança é que na escolha do grupo que vai à Copa, ele possa no ano que vem escolher melhor. Eu acho que tá bom, mas pode melhorar. Quando possível, avalie o topete do Lugano e a classificação entre Boris e Gleger. Seria Bolis, com L, e Gleger. Ô Márcio, eu não sou especialista em topetes, né? Não sou. Eu acho que o topete do Bolis já está mais volumoso do que do Gleger. Já ultrapassou. O Gleger ficou para trás. Agora o topete do Lugano eu não vi e não tenho nenhuma curiosidade para ver. Tá bom? Um grande abraço para você. A vida é feita de oportunidades. Pedro Rocha interessa ao Náutico? Vá ser feliz lá. Paulo Perim. Paulo Perim. Tá bom. Eu não estou aqui efetivamente nem contra nem a favor. Quem tem que decidir é a Ponte. Se o Pedro, na avaliação do Lauro e dos homens do futebol, é útil, tem que ficar aí. Né? E vai reforçar um time que vai ser adversário da Ponte no Campeonato Brasileiro da Série B? Eu também não faria negócio, não. Acho que o Pedro é um bom goleiro e tem um futuro muito legal pela frente. Deixa ele aí quietinho, desde que, né, os outros jogadores mais experientes fiquem por aí. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quem você desta lista do Ancelotti você convocaria? Quem está fora dessa lista? Quem está merecendo? Ah, o Pombo já era, chega. Bom, eu também admito que nas laterais nós temos uma escassez de jogadores. Tanto é que eu deixaria o Alexandre na lateral esquerda e na lateral direita eu sinceramente não sei responder, eu preciso pensar um pouco mais. No meio-campo, o Paquetá de jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? Um jogador, por exemplo, que eu convocaria e já teria desde a primeira levado é o Endrick. Já pensou o Endrick com o Vitor Roque junto ao Estevam? Já pensou nisso? Então, talento tem que estar lá, cara. Tem que estar lá. Eu acho que tem nomes interessantes. Para jogar o que o Paquetá joga, eu levaria o Felipe Coutinho, por exemplo, do Vasco. Que está em forma, está inteirão, um cara experiente. Esse eu levaria. Paquetá, não. Desculpa, mas não. Para levar o Paquetá é melhor tentar recuperar sei lá, qualquer tipo de meia aí que... O Everton Ribeiro que está no Bahia primeiro. Eu não consigo enxergar no Paquetá um bom futebol. E no Richarlison nem se fale, né? Um abraço, Aguinaldo. Vamos ver aqui o que o Avelar escreve. Na última entrevista do Eberlin, ele falou que após o dia 30 irá derrubar o transferban e pagar todo mundo. E escrever os contratados. Avelar. Eu sei disso. Mas eu estou curioso como é que vai ser essa engenharia. De qualquer maneira, vamos aguardar. Em Campinas, 11h45 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani segue no processo de contratações e renovações também. Dos 3 jogadores que eu citei há alguns dias que o Guarani teria o interesse em renovar, o Isaac, o Caio Melo e também o Cauã Jesus, que tiveram seus contratos encerrados agora em 2025, somente 1 ou no máximo 2 devem permanecer no Guarani para oxigenar esse elenco. O Isaac é o que está mais próximo da renovação. Por quê? Porque é difícil encontrar um meia no mercado com a qualidade do Isaac, a diretoria enxerga assim,
e porque o salário dele é baixo, né? Cerca de 35 a 40 mil reais. Quanto a jogadores que estão sendo observados no mercado, o zagueiro Jonathan Costa, do Avaí, é um atleta que interessa. Ele tem 30 anos de idade, pelo que eu sei, a diretoria já está monitorando ele há algum tempo, e esse jogador pode chegar para reforçar o Guarani na próxima temporada. É claro que o Guarani estuda outras possibilidades também, como, por exemplo, o Rafael Donato, zagueiro de 36 anos do Novo Horizontino, mas aí com a chegada do Jonathan Costa, eu não sei se o Guarani traria os dois jogadores ao mesmo tempo para a disputa do Paulistão, né? Claro que os dois estão no radar do Guarani. O Natan Melo, eu até citei ontem, volante do Vila Nova, ele tem 24 anos, 5 jogos pelo Vila Nova nessa temporada. Ele só seria contratado se o Kelvin deixasse o Guarani, se o Kelvin for negociado. O Guarani tem 60% dos direitos econômicos do Kelvin, é um jogador que interessa a um grupo de investidores que ofereceu R$1 milhão, mas o Guarani quer mais dinheiro por ele. A multa hoje do Kelvin é de R$10 milhões. Quanto a atacantes, o William Bigode, que foi ventilado, o Guarani chegou a consultar o empresário do William Bigode, que é o Nenezini, né? Mas o William Bigode pretende permanecer na Série B do Brasileiro. Hoje ele está jogando pelo América. O atacante Maranhão é um dos objetivos do Guarani, ele é centroavante, tem 29 anos, pertence ao Maringá. Nessa temporada esteve emprestado ao Atlético Goianiense, 7 jogos, 1 gol. Só que o Guarani tem a concorrência da Chapecoense, né? Ou seja, Chapecoense que está na Série B do Brasileiro, é difícil o Guarani bater o martelo com um time que está disputando a Série B. Valeu, CH! Valeu, Breno. Agora comentando o Guarani, chegando o Gleger Zorzin. Bom dia, Gleger. Oi, CH, bom dia. Um abraço para você, para o amigo ligado na Bandeirantes. Esfriou aí a contratação, né, a negociação com o Rafael Donato, né, CH, mas eu acho que é um despiste da diretoria, tá? Não sei. Claro que monitora ainda o Jonathan Costa também, tá saindo lá do Avaí, seria uma boa contratação. Eu gosto dos nomes anunciados pela diretoria do Guarani. Agora, essa do Rafael aí, eu não sei não. Tô achando que a diretoria bugrina tá dando uma despistada, até porque é um jogador que todo time, principalmente times da Série C, aí, times que vão disputar para tentar buscar o acesso, é um jogador que chama a atenção. Então, por isso, eu acho que a diretoria dá uma despistada, mas enfim, tomara que dê certo. Reforçaria o elenco bugrino, junto também com o Jonathan. Então, são bons nomes e a expectativa é de que o Guarani continue, viu, CH, nessa mesma linha de pensamento e raciocínio em questão das contratações. Atenção, Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. É muita moleza. Black Friday Desktop, aproveite, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH, a diretoria da Ponte Preta segue trabalhando no mercado, já de olho na reapresentação da Ponte Preta, que acontece no início de dezembro. A reapresentação anteriormente estava marcada para o dia 1º do próximo mês, mas uma alteração aconteceu e os jogadores se reapresentarão no dia 2 de dezembro. A Ponte Preta ainda não divulgou e nem informou os atletas qual vai ser o cronograma de dezembro. Isso deve ser apresentado aos jogadores no dia da reapresentação, no dia 2. E o mercado de transferências muito agitado, depois do interesse do Náutico em Arthur e também no Luiz Felipe. Agora o Timbu sondou também o goleiro Pedro Rocha.
um velho conhecido também do Hélio dos Anjos. O treinador gosta muito do futebol do Pedrão, mas a Ponte Preta afastou esse interesse do Náutico. O técnico Marcelo Fernandes conta com o Pedrão para 2026, deve seguir como reserva imediato do Diogo Silva. Nessa temporada de 2025, o Pedrão entrou em 3 oportunidades, substituindo justamente o Diogo, titular absoluto na posição da Ponte Preta. Outro jogador que também deve permanecer no Majestoso em 2026 é o Diego Tavares. A diretoria já há algumas semanas vem negociando, conversando com o jogador para uma possível renovação. Ele que também tinha no contrato anterior uma cláusula de renovação automática para a próxima temporada, e o Diego deve estender aí o seu vínculo com a Ponte Preta até dezembro de 2026. Lembrando mais uma vez, já falando sobre o planejamento da próxima temporada, os jogadores se reapresentam no dia 2 de dezembro e vão ter aí pouco mais de um mês até o início do Campeonato Paulista, que tem início marcado para o dia 11 de janeiro, conforme divulgado recentemente pela Federação Paulista de Futebol, CH. Essa foi engraçada, Marcelo. Para levar o Paquetá, leva o Elvis. KKKKKK. Olha, sei não, viu? Você não levaria o Elvis no lugar do Paquetá. Eu confesso que eu tenho até uma certa implicância com o futebol do Paquetá, que é um jogador bom, não joga tanto tempo na Premier League, se não tivesse qualidade, mas eu não me convenço. Posso mudar de opinião, né? De repente a Copa do Mundo me faz mudar de opinião. Até agora eu sequer convocaria o Lucas Paquetá. De volta, Gleger Zorzinho, agora comentando o Guarani. Desculpe, Ponte. Vamos lá. Bom, 2 pontos aí, né? A questão do Pedrão, né, CH, que desperta aí o interesse do Náutico, time que acabou subindo. O goleiro Pedrão, com a permanência do Diogo Silva, ele praticamente que vira a opção alternativa de banco. Eu, se fosse da diretoria, eu liberaria o jogador, né? O Pedrão tem que ganhar experiência, é um bom goleiro, é um jogador interessante, e vai para um time de Série A, mas lá no Náutico ele não vai jogar, mas vai para Novos Ares, né? O Hélio dos Anjos, que é o treinador, o conhece muito bem, então eu liberaria o jogador. E a questão da renovação do Tavares, acho importante. O Diego Tavares foi muito importante na reta final da Série C, ajudando o time Ponte Pretano a conquistar o título. Então eu acho que acerta em pensar em sua renovação, ele que tem uma cláusula de renovação automática, então seria interessante. Acho que um jogador para a sequência, não estou falando aqui que vai ser titular, né? Nada disso, mas para compor elenco, para estar no elenco de 26, para mim seria um jogador importante, CH. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99, com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro porque o Brasileirão está de volta depois de uma pausa por conta das eliminatórias da Europa, também amistosos, data FIFA. Tivemos inclusive ontem a realização de uma partida, início desta rodada, a vitória do Botafogo sobre o Sport pelo placar de 3-2. Hoje, 7h30 da noite, esse jogo é válido pela 37ª rodada, foi antecipado.
tem Palmeiras e Vitória. 9h30 da noite, Fluminense e Flamengo, além de Santos e Mirassol e também Grêmio e Vasco. Hoje, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, um jogo, 7h30 da noite, jogo que não vale nada pela última rodada da competição, tem Vila Nova e Volta Redonda. A rodada será encerrada amanhã, com destaque para Corinthians e São Paulo, que jogam às 7h30 da noite. Destaque também para o jogo entre Juventude e Cruzeiro, tem Bahia e Fortaleza, Ceará e Internacional. Ontem, jogo amistoso realizado na França, o Brasil empatou por 1-1 diante da seleção da Tunísia. Pelas eliminatórias europeias, a Espanha empatou por 2-2 contra a Turquia e garantiu vaga na Copa do Mundo, assim como a Escócia, que venceu a Dinamarca por 4-2, e a Bélgica, que venceu a sua partida. A Bélgica, portanto, venceu Liechtenstein pelo placar de 7-0 e também garantiu vaga na próxima Copa do Mundo. Hoje, pela manhã, mais seleções se classificaram para a Copa do Mundo, com destaque para as eliminatórias da CONCACAF. Curaçao está classificada para a Copa do Mundo, vai disputar a primeira Copa da sua história. Quem está de volta é o Panamá e também o Haiti. Com isso, todas as seleções já estão definidas. Teremos agora a repescagem com a participação de 6 seleções. Lembrando que o Brasil já tem a sua vaga assegurada para a Copa do Mundo no próximo ano. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você.